vôlei feminino brasileiro é uma força no esporte mundial. Precisamos manter esse conceito, mas podemos avançar ainda mais, sobretudo em outras modalidades. Uma das figuras de maior destaque do vôlei brasileiro veio ao Cidadania. Ana Moser jogou 3 Olimpíadas pelo Brasil e hoje preside a ONG Atletas pelo Brasil. É isso? Correto? É isso. Há 2 anos, né, eu sou presidente do Atletas pelo Brasil, que é um conjunto, né, uma associação de atletas e ex-atletas que trabalham por causas sociais, causas importantes para o Brasil. Estamos trabalhando atualmente, né, nos últimos 3 anos, fortemente com uma estratégia para desenvolver o legado esportivo dos grandes eventos, para ter metas de alcançar todas as crianças das escolas do Brasil, aumentar sensivelmente a prática de esporte para a população, construir um sistema nacional de esporte. Essa é a visão do atleta. Há 2 anos eu sou presidente, mas é uma associação de atletas. Há 12 anos eu sou presidente do Instituto Esporte e Educação, que é uma ONG de atuação mesmo. A gente atende, tem dezenas de milhares de alunos espalhados pelo Brasil. A gente forma 2 a 3 mil professores por ano. Então, eu estou na área do esporte para todos desde que eu parei de jogar, há 13 anos atrás. Isso aí significa que você tem que ir atrás de recursos, né? Com certeza. Sobretudo. Com certeza, que deve ser a tua maior luta, né? É o meu trabalho, né? O meu trabalho à frente da ONG convencer as pessoas, mobilizar as pessoas, tanto para participar dos projetos como mobilizar recursos, né? E aproveitar as oportunidades e ajudar a criar oportunidades, porque o esporte no Brasil não tem um trilho, né, para que ele aconteça. Ele acontece eventualmente em todas as dimensões, tanto o esporte de alta competição quanto o esporte para todos, né? Tem um pouco aqui, um pouco ali, mas não tem para todo mundo, nem em todo lugar, né? Então, enfim, a gente, dentro da instituição, do Instituto Esporte e Educação, a gente tem feito buscar desenvolver e criar oportunidades, tanto de canalizar investimentos privados, né, ajudar empresas a atuarem de maneira responsável socialmente, e voltada para a educação, voltada para o esporte, voltada para as comunidades onde elas estão inseridas, né? Quanto fazer força política para que programas se implantem, recursos, né, se canalizem para esse tipo de iniciativa, né, de dimensão do esporte. Ou seja, você trabalha junto às empresas, à iniciativa privada e também trabalha junto público ao governo. Exatamente. Bom, a gente aqui está na casa que faz as leis. Perfeito. Tá. E se você tivesse que mudar alguma lei do esporte de hoje, que proposta você teria? Várias. Vamos lá. A gente tem várias. A gente acabou o Along Atletas pelo Brasil acabou de apoiar uma alteração na lei Pelé que limita o mandato dos dirigentes, foi a MP 620. Você foi uma das maiores líderes dessa luta. Isso, então a gente, né, não é a principal, quer dizer, mexer em cima na gestão do esporte é emblemático, mas não vai mudar a base de prática de esporte, né? O que vai mudar a base de prática de esporte é o investimento na base, né? Então, assim, e para isso é preciso, enfim, encontrar, e aí a ciência, né, que até a minha conversa hoje, a ciência, ela pode, a universidade, ela pode ajudar a desenvolver um modelo brasileiro para realmente chegar a todas as crianças das escolas. Como é que a gente chega com uma educação física, com uma carga de qualidade e uma carga, né, horária condizente com, por exemplo, que a Organização Mundial de Saúde indica que são 5 horas por semana, 1 hora por dia. Imagina se a gente tem isso com as nossas crianças nas escolas. O exemplo de Cuba, do que Cuba foi, quer dizer, hoje talvez porque enfrenta dificuldades econômicas enormes, o bloqueio comercial promovido pelos Estados Unidos, já não tem mais aquele aporte de dinheiro que vinha de recursos que vinha da União Soviética, então você certamente deve ter ido várias vezes a Cuba e deve ter observado lá, se é que deixaram você observar com liberdade, como é que funcionava a coisa. Cuba é um país fantástico, o povo cubano é fantástico. Mas existe um modelo cubano que é desenhado para aquela ilha estatal, de 11 milhões de habitantes, e daquele modelo, né, daquele tamanho. Existe o modelo canadense, existe o modelo inglês, existe o modelo australiano, o modelo europeu. Eu sou do sul do país, né, eu sou de Santa Catarina, colonização europeia, e sou de Blumenau, que é muito forte a colonização alemã.
E na Alemanha, quer dizer, para nós lá, a minha criação, o esporte fazia parte da cultura das famílias, das cidades. Então, a gente não tinha nem tanto e nunca teve, não tem até hoje, um destaque em termos local nacional. Ali para você praticar mas o esporte. Localmente ele funcionava, né? E isso é cultural. E então, enfim, existem vários modelos. O que a gente tem que ver é qual é o modelo brasileiro. Né? Eu não sei se você sabe, mas uma das iniciativas do Congresso Nacional, sobretudo acho que na Câmara dos Deputados, que é um lugar onde eu trabalhei antes de vir para cá, para o Senado, que é de emendas para construção de quadras poliesportivas em muitas cidades do interior. Mas será que essa iniciativa é suficiente? A gente tem questão de infraestrutura, a gente tem questão de recursos humanos e recursos materiais. Né? Infraestrutura, construção. Realmente, eu estava no Amazonas até ontem. O Instituto Superior de Educação tem um projeto no Amazonas, junto com a Petrobras, em 8 municípios do Amazonas, além de Manaus, mais 8 municípios. E, enfim, lá todas as escolas, ou muitas das escolas, têm quadra coberta, porque senão é impossível ter atividade física, né? Ter educação física é impossível. Mas eu conheço também o interior do Nordeste, porque viajo bastante pelo Brasil, tem muitas escolas que não tem nada de infraestrutura. Então, existe essa questão de infraestrutura que é importante, esse é um ponto. Mas se não tiver quem oriente a atividade física, quem oriente a educação física, a gente não tem o professor especialista no Fundamental 1. Fundamental 2, Fundamental 1 é do 1º ao 5º ano, Fundamental 2 de 6º a 9º ano. Fundamental 2 tem por lei, mas na prática não tem. A gente viaja para o Brasil e o que acontece? A educação física está lá no papel, mas ela não acontece na prática, porque não tem professor qualificado, porque não tem material, porque não tem espaço, não sabe como usar, e não tem ninguém indo lá explicar como faz. Então, o que nós fazemos no Instituto é ir lá explicar como faz. Você acha que é carência de professores? E qualificação. Então, se nós temos agora mais médicos, não há dúvida que nós precisaríamos de mais professores. Com o mesmo tipo de carência, com o mesmo tipo de regionalidade, né? Quanto mais grandes centros, mais tem, especialmente professores de educação física. Quanto mais no interior, menos tem. Então, é fato que quanto maior a quantidade, aí a qualidade acaba surgindo. Sim, exatamente. Uma nação ativa, uma nação que pratica esporte, ela vai gerar melhores atletas, não há mínima dúvida. Agora, não adianta só investir na qualificação dos atletas que já existem. Fazendo só isso, você nunca vai aumentar a base. Agora, se você aumentar a base, você vai ter melhores atletas. Vou fazer uma pergunta mais longa para você poder beber Obrigada. água. Você acha que a participação da iniciativa privada, e você que tem contato, vai pedir na empresa, então no vôlei tudo isso parece que está resolvido. Né? Mais ou vôlei menos. Tem grande visibilidade. Só a confederação. Os clubes, a gente tem meia dúzia de clubes no Brasil. Mas a iniciativa privada não contribui por quê? Porque é caro. Porque é para poucos. É muito caro. Não dá visibilidade. Os no Brasil esportes, é só sobretudo. 8.800. Ou não é nada, ou é altamente qualificado. A gente tem muita coisa no meio que não existe. Então, vamos falar, por exemplo... Vamos pegar o exemplo do futebol, que é a manifestação mais cultural que a gente tem, e que realmente a cultura está em tudo que é lugar, e se auto-organiza, né? Se auto-organiza em todos os níveis. Você tem futebol de várzea em todas as cidades do Brasil, em todo canto do Brasil você tem um campo de várzea. Você tem futebol em todas as escolas, porque os meninos podem não todos jogar, mas toda escola tem meninos que jogam. Você tem Série A, B, C, D. Você tem toda uma estrutura, tem futebol amador, tem futebol meio amador, tem futebol aspirante, tem profissional, semiprofissional, futebol semiprofissional, futebol profissional. Você tem todos os níveis de organização. Imagina se você tivesse isso em todas as modalidades. É o que outros países têm, por exemplo. Então, vamos pegar os Estados Unidos, que a estrutura é em cima do college e da universidade, né? Da high school, college, universidade. Que corresponde aqui ao ginásio e à faculdade. Né? Mais ou menos isso. Então, o campeonato né, as competições seriam no sistema educacional, né? Lá tem a Série A, a Série B, a Série C, quer dizer, o cara pode jogar muito bem, ele está num alto nível, vai para a NBA. Mas se ele jogar mal, ele tem uma liga para jogar, tem uma liga de bairro, tem... Então, essa organização que tem, assim, todo um espaço. No Brasil, brigam por meia dúzia de lugares.
né, enquanto você tem que gerar um mercado muito maior. O grande pulo do gato do esporte no Brasil é aumentar o mercado para caber empresas grandes, médias, pequenas. Aí a integração e a sustentabilidade ela vai acontecendo. Essa é a minha visão. Bom, e do lado do governo, o que você acha que está faltando? Regulamentar isso tudo. Regular, entender essa dinâmica, ter uma visão mais em termos de... A visão muito provavelmente existe, mas na prática o que a gente tem visto é muito investimento agora, nessa época de grandes eventos, concentrado no topo da pirâmide, né? No alto rendimento. E muito menos atenção para a estruturação da base. Então fica faltando, fica desequilibrado. O governo tem que dar a política e dar a condição da sociedade se organizar e participar do sistema. Não existe um sistema de esporte. O Brasil precisa construir um sistema de esporte e esse protagonismo ele é do governo. Ana, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu sei que foi bastante rápido. Obrigado, você teve que conciliar com o preparo da sua palestra lá no evento que é promovido pela Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado Federal, que se chama A Ciência no Futuro da Saúde dos Esportes, o seminário Caminhos para a Inovação. Perfeito. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Cidadania conversou com Ana Moser, estrela do vôlei brasileiro nas Olimpíadas de Seul, Barcelona e Atlanta, sobre o tema Esporte para Todos. Mande suas críticas e sugestões para nós. Ligue para 0800 61 22 11 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Nesse mesmo endereço você pode ver de novo, baixar uma cópia deste ou de qualquer outro programa da TV Senado. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.